Fala, gente, beleza? Eu gostaria de deixar uma meditação para nossa edificação, né? Tá lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 26 ao 32 ali. Fala sobre Jesus andar sobre as águas, né? E aquela experiência de Pedro. Mas eu não vou falar o que a galera já de conhecimento de geral. Eu acho uma coisa interessante ali. Tem uma informação ali que está oculta, né? Mas a gente vai estudando, a gente vai percebendo e eu acho fantástico. Quando aqueles discípulos ali no versículo 26, né, vê Jesus andando sobre as águas, eles se assustam e dizem, é um fantasma. E o que acontece ali? Havia uma crença judaica, né? Deixa eu abrir uma nota primeiro antes de explicar. Essa palavra, esse termo, fantasma, não existe no grego. Ela foi adaptada para a nossa realidade, para a nossa facilitação na compreensão. Na verdade, ele seria uma alma penada ou algo do tipo. E aí, voltando ao contexto. Na crença judaica, eles criam que, até redundante, né? Crença criam, né? Que as pessoas quando morriam, a habitação dos mortos era no fundo do mar. E a gente vê que isso, a gente no desenrolar da história dos judeus, dos hebreus, que são é o mesmo povo, mas tem uma tripla identidade, né? E depois eu entro nesse texto, né? Hebreus, judeus e israelita, mas depois isso aí é pronto um texto. E o que acontece? Eles criam que quando a pessoa morria, iam para sua alma, né? Ia para o fundo do mar e tudo mais. Tanto que a gente vê até nas promessas, e aí uma coisa interessante. O Senhor ele tem uma capacidade de adaptar a sua mensagem do reino conforme a nossa cultura. E aí até levantar uma bola. O Senhor ele não desrespeita a nossa cultura, desde que isso não seja empecilho para a plena vivência, né, a plena experiência do Evangelho. Desde que isso não seja empecilho. Tanto que na promessa ali, uma das coisas que fala que vai ser o quê? Feito novos céus e nova terra. Por que novas águas não? Justamente por causa disso. Isso aí seria escândalo para o povo dele, porque criam isso. E, gente, a gente não pode romantizar as escrituras. Tem muita coisa ali que é elemento da cultura daquela época. E aí é necessário, e aí é o meu estímulo para você, é estudar, buscar novas informações, entender o contexto judaico, porque vai ampliar teu entendimento de forma tremenda. E uma coisa interessante aqui, que, voltando àquela minha palavra, Jesus respeita a nossa cultura desde que isso não seja empecilho para a plena experiência e plena vivência no Evangelho. E isso acabou se tornando um empecilho, tanto que Jesus vem e desconstrói. Da onde ele está andando, onde ele está aparecendo, sobre a crença, sobre o temor do povo judeu, de que ali era um lugar repudiante, era um lugar temido, né? Devido à sua crença. Eles usavam as embarcações para se deslocar, mas havia essa crença de que o fundo do mar era a habitação dos mortos. E Jesus vem para desconstruir. E aí a gente conhece aquele texto, Pedro vai lá, pede para ter experiência. Eu não vou entrar nessa seara que a galera já conhece. Mas o que eu gostaria de refletir aqui, que em alguns momentos da vida, Jesus vem nos confrontar com a finalidade de arrancar essas crendices, essas superstições que acabam se tornando empecilho como eu falei, para a plena vivência do Evangelho. E por que, Rafael, Jesus faz isso? Porque crendices e superstições substituem e desvirtuam a fé de muitos. Então Jesus sempre está corrigindo a nossa rota. Jesus sempre está alinhando
a nossa vontade com a dele, ou a dele com a nossa, que seja. E a minha mensagem hoje, a minha reflexão é que não estranhe quando o Senhor mudar a sua rota. Não estranhe quando o Senhor te levar para o seu lugar de temor. Lembrei daquela palavra que Jó fala, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio, porque foi necessário. Aquilo que mais Jó temia foi necessário para dar experiência a ele. Tanto que lá em capítulo 42, se eu não me engano, ele diz, né, que os olhos dele, que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, e na partir daquele momento os olhos dele ouviam. Então, não estranhe quando o Espírito de Deus nos conduzir para os nossos lugares de temores, porque ali tem cura, porque ali tem salvação, porque ali tem libertação para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério. Então, não reclame. Existem ricas experiências, existem ricas transformações, existem ricos divisores de águas para a sua vida, travestido de temores, travestido de problema, travestido de lugar de possível dor. Então é essa a mensagem que eu gostaria de trazer para a sua vida. Que o Senhor Jesus tem o controle de tudo. Tem até aquele louvor, eu não perdi o controle não. E é essa a palavra para a sua vida. Se o Senhor está te levando para um lugar de temor, para um lugar de dor, um lugar que você está se sentindo vulnerável, não murmure, não reclame. Ali tem tratamento de Deus para a sua vida. Ali tem transformação de Deus para a sua vida. Ali tem divisor de água para a sua vida. Todos os homens e mulheres aqui na Bíblia Sagrada tiveram seus divisores de água que a vida desde depois alavancaram. E o próprio Pedro. Então, que assim seja na sua e na minha vida. Que só peça graça ao Senhor, só peça misericórdia, porque certamente isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. O Senhor vai, em alguns momentos da nossa vida, nos levar para os nossos momentos, nos nossos lugares de dores, os nossos lugares de temores, os nossos lugares de receio, para promover transformações e edificação, para corrigir a rota, para alinhar a nossa vida com a vontade dele. Tá bom? Boa sexta-feira, galera. Deus te abençoe.